Olá, meu nome é Nancy, sou integrante do SUA, Support Women in Arachnology, apoio as mulheres na aracnologia e sou uma das autoras desse pôster. Oi, gente. Meu nome é Fátima e eu também sou uma das autoras desse post. Bem, esse post que a gente vai apresentar tem o título de Ter de Preconceito, desvendando os preconceitos de gênero em 23 anos de Congresso Latino-Americano de Aracnologia. Esse estudo trata da análise de 10 edições do Congresso Latino de Aracnologia, que corresponde a 23 anos desse evento. Nosso objetivo constitui em verificar o viés de gênero em 4 principais temas: na composição dos comitês, na representatividade geral de gênero, na distribuição de gênero em diferentes tópicos de pesquisa e em redes colaborativas. Para tanto, utilizamos modelos lineares generalizados, considerando o Congresso, o país de origem do primeiro autor, área de estudo e animais de estudo como efeitos e modelos lineares mistos generalizados para avaliar a probabilidade do primeiro, último autor ou ambos serem mulheres. A significância estatística foi determinada com a nova. Analisamos cerca de 2.200 resumos, desde o primeiro congresso, em 1997, até o último, que foi virtual, em 2020. Este ano, 2024, teve um congresso na Colômbia, porém, ainda não analisamos os seus dados em sua totalidade, mas, em parte das observações, já podemos identificar alguns padrões de viés de gênero, inclusive viés inédito, não observado em nenhum outro congresso, penalizando mães científicas. Vamos pontuar algumas dessas observações ao longo da nossa apresentação. O primeiro ponto que analisaremos é a composição dos comitês. Dos 10 congressos analisados, 9 tiveram homens como coordenadores. Houve uma alta participação de mulheres no comitê de secretariado, apoio logístico e finanças, composto entre 50% e 100% por mulheres. Entretanto, houve uma menor representação de mulheres no comitê científico e de comunicação. Em média, 11% desses comitês eram formados por mulheres. E isso repetiu aqui desse congresso também na Colômbia de 2024, onde a organização do comitê científico tinha menos de 30% de representantes mulheres, ou até mesmo ausente, como na comissão de avaliação do concurso de louco. As mulheres também foram ausentes na comissão de organização no congresso que houve aqui no Brasil em 2017. Isso mostra que, mesmo quando inseridas na organização, as aracnólogas sofrem uma segregação horizontal, áreas consideradas com predominância feminina, como tesouraria e secretaria, e segregação vertical, posições de baixa decisão científica. Ao longo de todos esses congressos analisados, e também nesse de 2024, as decisões científicas, ou seja, os comitês científicos, se mantêm predominantemente e muitas vezes totalmente compostos por homens. Agora, a Nancy vai falar sobre o segundo ponto que analisamos, que é a representatividade geral de gênero. Obrigada, Paulo. Isso. Então, nesse segundo ponto, a gente observou, né, que a porcentagem de mulheres como primeira autora nos resumos foi sempre inferior a 40% ao longo dos 10 eventos. Né? Por exemplo, embora as edições no Brasil tenham um número representativo, né, de autoria de resumos entre 134 a 328, o percentual de trabalhos em que elas são primeira autoras foi sempre baixo, entre 30% a 35%, né? E a porcentagem que elas foram coautoras, tendo em si um número total de coautores, foi baixa também, né? Entre 20% a 32%. Um outro ponto que foi analisado foi sobre a distribuição de gênero em diferentes tópicos de pesquisa, né? Observamos um aumento de resumos
de Opiliones, composto por mulheres como primeira autoras no Congresso do Brasil em 2003, e o nível continuou elevado desde então, padrão também observado em Escorpiones. Ao longo das 10 edições, Pseudo-Escorpiones emergiu como um campo com a maior proporção de mulheres como primeira autora em pelo menos 6 congressos seguidos. O padrão também foi observado para Amblipige nos 2 últimos congressos. Entretanto, apesar do aumento de mulheres trabalhando com esses grupos, o percentual de participação das mulheres como primeira autoras foi sempre inferior a 40%, sendo ligeiramente inferior em Opiliones e Arani, e especialmente na infraordem Megalomorpha. Com isso, a gente entramos no último ponto abordado pelo estudo, que foi as redes de colaboração. A probabilidade da autoria dependia do país, da área de estudo e dos grupos taxonômicos. Né? A probabilidade da mulher ser primeira ou última autora foi menor nas edições que ocorreram no Brasil e México. Em relação à área, a probabilidade das mulheres ocuparem a primeira ou a última posição no trabalho foi maior nas áreas de importância médica, só que eram muito baixas nas demais áreas, sendo particularmente baixas em sistemática, taxonomia, biogeografia e ecologia. Os grupos Opiliones e Arani tiveram a menor probabilidade de possuírem primeira e última autoras mulheres. Infelizmente, a gente também detectou uma diminuição progressiva da representação geral das mulheres, desde pôsteres até palestras, simpósios e conferências. Né? Estamos observando, ao longo dos anos, uma diminuição da participação de mulheres nessas categorias. Outro ponto que precisamos abordar é a parentalidade nos congressos. Né? De todos os congressos analisados, nenhum cobrou taxa para criança, mesmo que monitores ou alimentação e hospedagem estivessem inclusos na taxa do evento. Entretanto, esse congresso que ocorreu esse ano, em 2024, né, na Colômbia, ele apresentou uma circular cobrando uma taxa inédita para crianças, né, que acompanharam seus pais nos congressos. Tal medida foi fortemente repudiada pelo nosso grupo, pelo SUA, e o congresso voltou na decisão. O preconceito contra mães em congressos científicos é uma realidade que reflete claramente as desigualdades de gênero presentes na academia e na sociedade de modo em geral. Né? Muitas vezes as mães enfrentam dificuldades para participar de conferências científicas devido a uma série de fatores, incluindo barreira logística, falta de suporte para cuidados infantis, estigma e julgamento, o que causa um impacto na rede de contatos e oportunidades na carreira. Para combater o preconceito contra mães em congressos científicos, é importante que as instituições e organizadores de eventos implementem políticas inclusivas que apoiem a participação de mães e que forneçam suporte adequado para cuidados infantis. É fundamental combater estereótipos e preconceitos que desvalorizam o papel das mães cientistas e reconhecer as contribuições únicas que trazemos para o campo acadêmico. Concluindo esse estudo, embora tenha sido observado um aumento na participação das mulheres ao longo do tempo, a probabilidade de uma mulher ser a primeira ou última autora é menor para as aracnólogas brasileiras e mexicanas. A probabilidade de uma mulher ser a primeira ou última autora é menor nas áreas de sistemática, taxonomia, ecologia e biogeografia. É menor dentro de grupos taxonômicos Arani e Opiliones. Né? Além disso, detectamos uma progressiva diminuição da representação feminina desde a apresentação em pôsteres, que é uma atividade associada ao trabalho de alunos, bem como palestras, simpósios e conferências, que é uma atividade geralmente ligada a investigadoras já com carreiras consolidadas. Além disso, há um forte preconceito e uma imposição de barreiras que dificultam a participação de cientistas que precisam levar seus filhos aos eventos. Né? Os nossos resultados eles fornecem evidências claras da subrepresentação e exclusão das mulheres no Congresso Latino de Aracnologia ao longo dos anos, persistindo ainda hoje. Por essa razão, criar ações afirmativas claras e consistentes é urgente para reduzir as desigualdades e proporcionar um ambiente de apoio às mulheres nessa área. Bom, obrigada pela atenção. Em breve, o pré-print desse artigo estará no nosso site do grupo. Para mais informações, dúvidas, colaborações, por favor, entre em contato através do SUA. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada pela atenção e até breve.